com muita alegria e muita gratidão a Deus, que estendo a todos os nossos irmãos aqui presentes e também aos nossos internautas, a minha saudação, desejando que a paz do Senhor esteja com todos e que as bênçãos de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do nosso santo e querido irmão Aldo, estejam presentes no viver de cada um de nossos irmãos que estão aqui e também daqueles que estão nos acompanhando através da internet. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa reunião desta manhã e que possamos assim então aproveitar esse tempo que tiramos e escolhemos para estar aqui. Nós sabemos que a nossa vida era feita de escolhas e podemos escolher o que quisermos para a nossa vida, porque Deus, nosso Pai Criador, quando nos criou, Ele também nos deu um livre arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas. E se estamos aqui hoje, é porque escolhemos estar aqui para prestar a gratidão a Deus por mais esta reunião que Ele está nos concedendo. E com este desejo, gostaria de convidar todos que estão assentados a se colocarem em pé, os que puderem, para que possamos assim fazer a nossa oração inicial. Como disse ontem, a oração é uma forma de conectarmos com Deus, que ela serve para confiar os nossos desafios, os nossos pedidos, as nossas intenções, buscar a nossa proteção e a clareza para seguirmos em frente num bom caminho, de acordo com a vontade soberana de nosso Deus Pai Criador de todas as coisas que existem neste mundo. Então, com este desejo, com essa intenção, através da oração, nós conseguimos assim vencer os nossos desafios que temos em nosso cotidiano, a nossa vida pessoal que vivemos aqui nesta terra. Todos em reverência, em sentido de oração, vamos assim fazer a nossa oração. Bondoso Pai, nosso Deus soberano Criador, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua santa presença para prestar o nosso louvor, gratidão e adoração por esta oportunidade e por tudo o que o Senhor tem nos concedido em nossa vida, no nosso lidar, no nosso cotidiano, na forma com que nós prestamos os nossos serviços dentro da sociedade em que vivemos e por tudo que o Senhor tem feito em prol da saúde do nosso corpo físico, enfim, da maneira com que estamos vivendo nesta terra. Nesse instante eu suplico ao Senhor que abençoe toda a nossa Irmandade Apostólica, os ouvintes da Hora Milagrosa, aqueles que muitas vezes ouviram o programa e muitas vezes têm dificuldade de ouvir, mas que são apostólicos, que estão em lugares longe, que não têm a oportunidade como estamos tendo, de presencialmente estar participando de uma reunião de nossa igreja aqui na terra. Que a Senhora Santa Vó Rosa possa abençoar todos aqueles que estão passando por dificuldade, os que estão internados, os que estão passando por cirurgias, enfim, todos aqueles que de uma forma ou outra estão atravessando obstáculos da vida. Entendemos que a Senhora Maria Santíssima, juntamente com a Santa Vó Rosa, tem misericórdia e pode consolar todos esses que assim estão precisando. E o Senhor, Santo Irmão Aldo, sabemos que tem um poder muito grande, que quando estava aqui em seu corpo, exercia esta função, e hoje com muito mais poder, também pode assim auxiliar o que for necessário para restaurar aquilo que não está de acordo com a criação divina. E nesse instante eu suplico ao Senhor Deus que nos envie santos e anjos para que estejam aqui conosco, com o objetivo de nos abençoar e trazer até nós a paz e a sabedoria divina para alimentar o nosso espírito e a nossa alma, para que possamos ser cada dia mais forte
e ser vitoriosos em nossa vida. Por tudo nós agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e que o Senhor possa abençoar todos os atos que serão realizados nesta reunião, que seja para engrandecer o reino celestial. Desde já, em nome destes santos gloriosos de Deus, eu declaro esta reunião iniciada para a honra e glória do reino celestial e por toda glória pela Santa Van Rosa e pelo nosso santo irmão Aldo, por ter nos concedido esta oportunidade. Amém. Cantamos o hino de número 1, Igreja Forte. Pois em grande louvor
Muito bem. Temos uma mensagem do irmão Aldo aos regentes e corais da Igreja Apostólica. Esta mensagem do Santo Irmão Aldo foi editada no boletim de janeiro de 2010. Aí eu irei ler esta mensagem para que todos tomem conhecimento do que o nosso Santo Irmão Aldo quer que seja com relação aos hinos de nossa igreja e como ele idealizou de acordo com a vontade de nosso Deus, de Jesus e da Santa Vó Rosa. A música exerce uma influência profunda e significativa sobre o espírito da criatura humana. Ao longo dos séculos tem sido instrumento de santificação e salvação das almas para Deus, nosso Pai, e para Jesus, nosso Senhor. Na Igreja Apostólica, a música sempre teve e continuará tendo um papel essencial na santificação e salvação do nosso povo e de muitas almas. A música sacra é um dom divino, proveniente dos céus, criada por Deus, com beleza e sonoridade perfeita. Da mesma forma, o trabalho do coral apostólico pertence a Deus e é realizado para glorificar os céus. É importante compreender que o trabalho da música e do coral nesta igreja não é propriedade de nenhum indivíduo. Nenhum regente deve considerar-se dono ou senhor absoluto das atividades musicais. Todos os corais da Igreja Apostólica são de propriedade e governo divinos. O regente é apenas um servo, um colaborador e não um proprietário do trabalho musical. Tenho observado que alguns regentes vêm afirmando que são donos do coral, que dirigem dizendo frases como: aqui quem manda sou eu. Essa palavra é injusta diante de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima. Quem age assim está cometendo erro e pecado, pois toma para si o lugar que pertence somente a Deus e aos seus santos, esquecendo-se de que deve submissão a mim, irmão Aldo, como primaz da igreja e representante da Santa Vó Rosa. Além disso, alguns regentes têm ignorado a necessidade de acatar as orientações que envio por meio deste boletim. Também tenho visto atitudes autoritárias em que regentes maltratam coristas e músicos, tratando-os com severidade. Isso não é permitido. Por sua vez, os coristas devem respeitar o regente e esforçar-se para apresentar um bom trabalho, aperfeiçoando-se e unindo-se na busca da perfeição de um trabalho tão essencial que é a música de louvor e adoração. Portanto, aqueles que têm agido desta forma devem arrepender-se e mudar suas atitudes. É necessário que sejam educados, atenciosos e fraternos, tratando uns aos outros como irmãos e companheiros de ministério. Lembre-se, com seus talentos, regentes, músicos e coristas, prestam louvor a Deus, a Jesus nosso Senhor, à Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e a todo o poder celestial. Ao mesmo tempo, tornam-se vasos preciosos para a santificação e salvação, pois, por meio da música inspirada e dos nossos hinos, colaboram para a salvação de muitas almas. Assim sendo, sirvam a Deus e aos seus santos com humildade e lealdade, oferecendo louvor e glória aos seus santíssimos nomes, não como senhores, mas como servos fiéis. Recordamos esta mensagem do Santo Irmão Aldo, para que os regentes responsáveis por ensinar
orientar a afinação e organizar a composição das vozes, junto às variações musicais de cada hino, em alinhamento com os seus músicos e coristas. Assumam plenamente o propósito do ministério do coral de nossa igreja. É essencial que cumpram fielmente todas as orientações do Santo Irmão Aldo e as regras estabelecidas no regimento interno oficial da Igreja Apostólica. Sejam bondosos, pacientes, perdoadores, prudentes e sábios. Busquem sempre o desenvolvimento e aprimoramento do seu ministério, evitando contendas, discussões, desavenças e escândalos. Trabalhem em união, fortalecendo o espírito de fraternidade e nunca permitam que haja divisão, disputa entre os irmãos. Lembre-se, o dom que receberão veio de Deus e, para exercê-lo, devem ser verdadeiros filhos de Deus, apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim, colaborarão com estes santos na missão de nossa Igreja Apostólica e receberão a recompensa eterna na glória celestial. Então está aí este aviso para que todos possam ter a ciência da importância do trabalho do coral nesta Igreja Apostólica.
Hoje parei e analisei o meu proceder e pedi a Deus Pai que me ajude a vencer. Pedi a Santa Rosa uma vida de humildade, pois como Cristo ensinou, para entrar no céu é preciso viver em santidade. E vivendo o que nesta igreja aprendo, eu serei mais feliz. Tenho a certeza em minha alma que um dia no céu vou morar. Poderei cantar com pureza belos hinos de louvor, com minha voz sempre ungida pelo Consolador. Louvarei ao reino do céu com todo Amém. Temos mensagens deste boletim para que tomemos conhecimento e aprendemos um pouco mais sobre a nossa doutrina e a importância do amor de Deus, a Páscoa e a comunhão, e também da família. Desde a criação do mundo, o amor de Deus teve se manifestado de forma grandiosa e constante. Foi este amor que deu origem à vida, sustentou os patriarcas da fé, guiou o povo de Israel e preparou o caminho para a obra suprema da redenção, a vinda do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre ele, São João Batista testemunhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Este é o Filho de Deus. Este amor, entretanto, é imutável, ou melhor, este amor eterno e imutável alcançou sua plenitude no sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que entregou-se para nós, ou por nós, na cruz, para que tivéssemos vida eterna. A Páscoa, instituída no tempo do profeta Moisés, celebrava a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Em Cristo Jesus, a Páscoa alcançou seu verdadeiro sentido, a libertação definitiva da humanidade do pecado e da morte, como escreveu o apóstolo São João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de ser entregue ao martírio, nosso Senhor reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica, e neste momento
instituiu a Santíssima Páscoa, a Santa Comunhão. Pelo milagre da transubstanciação, o pão e o vinho tornam-se corpo e sangue de Cristo, alimento espiritual que fortalece a fé e une os filhos e filhas de Deus em uma só esperança. Portanto, irmãos, a Páscoa, ela sempre foi comemorada desde o tempo do primórdio, lá atrás, quando o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, o povo de Israel, para uma terra prometida. Foi quando Deus encaminhou aquele povo. Aí, a partir daí, já comemoraram esta festa da Páscoa como sendo a liberdade daquele povo da escravidão. E quando Jesus veio aqui, ele também nos tirou da escravidão do pecado, nos dando a vida eterna para todos nós que cremos nestes ensinamentos proferidos por Jesus nosso Senhor aos nossos dias, pelo ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E antes dele ser crucificado, ele fez a Santa Comunhão e instituiu este ato tão sagrado que alimenta todos nós com o seu corpo e o seu sangue, trazendo as virtudes espirituais para o nosso espírito, para nos fortalecer ainda mais na fé, no amor, para sermos mais dedicados e voltar à nossa essência, assim como Deus nos criou, com o seu amor infinito de criação de todas as coisas aqui nesta terra. É neste ato sagrado que renovamos nossa aliança com Cristo e recebemos graça para permanecermos firmes na santidade. A Páscoa é, portanto, um chamado à gratidão e à renovação da fé. Como o apóstolo São Paulo escreveu, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Celebrar a Páscoa é reconhecer o sacrifício de Jesus, ou melhor, celebrar a Páscoa é reconhecer que o sacrifício de Jesus nos une em uma só esperança e nos fortalece para a caminhada com Cristo Jesus. A Páscoa também nos recorda o valor da família. No passado, o povo de Deus celebrava a Páscoa em casa, reunindo em família, conforme a ordem dada a Moisés. Cada família deveria preparar um cordeiro, ou seja, um filhote de ovelha, que era o símbolo da pureza, e partilhar a refeição. Esse gesto revelava que a fé não é apenas vivida no templo, mas também no lar, onde o amor de Deus deve ser lembrado e celebrado. Hoje, somos chamados a viver essa mesma fé em nossos lares, reunindo nossas famílias em oração, gratidão e comunhão espiritual, transmitindo às novas gerações o verdadeiro significado da celebração pascual. Assim fortalecemos os laços familiares e adoramos a Jesus Cristo, o Cordeiro puro e imaculado, que deu sua vida por nós em sacrifício e ressuscitou triunfante ao terceiro dia, provando seu poder e autoridade diante dos homens. Na obra apostólica, reconhecemos ainda a missão da Santa Vó Rosa, como espírito consolador da promessa de Jesus e do cuidado pastoral do Santo Irmão Aldo, profeta e pastor por excelência, que revelaram a grandeza de Jesus e nos guiam em santidade. Assim celebramos a Páscoa como festa da liberdade, da comunhão e da vitória de Cristo sobre o mal e sobre a morte, renovando nossa esperança na vida eterna.
Celebrar a Páscoa é participar da Santa Comunhão. Celebrar a Páscoa e participar da Santa Comunhão não é apenas uma cerimônia, mas uma experiência profunda de fé e fortalecimento em Cristo Jesus. É o momento em que renovamos nossa esperança e nos alimentamos de Cristo, envolvendo-nos no amor de Deus que nos acompanha desde a criação até hoje. O amor divino é eterno, imutável e sempre presente entre nós. Prezados irmãos, desejam que esta Páscoa seja para cada família um tempo de fé renovada, de gratidão e de amor. Que o amor de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo inspirem nossas vidas, que o sacrifício de Jesus fortaleça nossa alma e que a comunhão alimente nossa fé e que a celebração em família seja testemunho da presença do Senhor em cada lar apostólico. Então, portanto, nós estamos assim aproximando, do dia que é comemorado a Páscoa. E nós temos que ir nos preparando para que possamos assim receber estas virtudes que será realizado, que será vinda até nós através do momento da Santa Comunhão. Porque Jesus, ele se deu em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida e termos a vida eterna para o nosso espírito, para que nós fosse restaurada a nossa qualidade divina e não ser mais escravo do pecado que o mundo oferece. Porque nós vivemos hoje num mundo que existe um grande coletivo que apresenta muitas ilusões para a humanidade. Muitas coisas que são apresentadas têm efeitos colaterais e também têm efeitos instantâneos. Por exemplo, algumas coisas que o mundo pratica, que no momento parece ser bom, parece ser coisa boa, que vai trazer alegria, que vai trazer satisfação, que a pessoa estará plena, mas posteriormente tudo aquilo vai por água abaixo e retorna ao estado do sofrimento. E Jesus Cristo veio para abolir esse sofrimento, mas é para todos? Para todos sim, que aceitarem os seus ensinos e as suas orientações, irão receber a sua graça e a sua paz. Ele diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Ou seja, não é a paz que o mundo oferece através das ilusões, mas a paz de Jesus é genuína, é aquela que adquirimos através da nossa fé, do nosso amor, da nossa dedicação em bem servir ao reino do céu, através dos seus ensinos que são nos apresentados. E esta igreja apostólica, através da Santa Vó Rosa, tem trazido até nós esses ensinos, e principalmente nos orientando o verdadeiro significado deste sacramento, que seja o sacramento da Santa Comunhão e a comemoração da Páscoa. E nós comemoramos a Páscoa, espiritualmente falando, em família. Qual que é a nossa maior família hoje? É a família apostólica. O nosso Santo Irmão Aldo mesmo disse, somos uma família só. E esta grande família comemora esse dia tão especial de domingo de Páscoa e também, através da Santa Comunhão, recebe o alimento para a nossa alma, para que possamos fortalecer o nosso espírito, para estarmos firmes e sabermos discernir o bem do mal. Porque nós temos dentro de nós, como falei no início, esse livre-arbítrio para ter uma vida aqui na terra conforme queremos. E nem Deus tem interferência sobre o livre-arbítrio, porque Ele permite que nós plantamos a semente que quisermos plantar, mas Ele também deixa colher a semente que plantamos. Então, se queremos ter uma vida honrada
e correta, precisamos plantar boas sementes para que nós possamos assim colher bons frutos. E se não quisermos, a opção está dentro de cada um de nós, desta escolha. Então vejam que os ensinos que são apresentados nesta igreja é para edificar a cada um de nós e também compreender o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus, da sua missão aqui na terra e o legado que ele deixou para cada um de nós. A próxima mensagem fala sobre a porta dos céus. O santo irmão Aldo, quando fisicamente entre nós, nos deu uma lição com palavras de grande sabedoria. Ele fez uma pergunta assim: as portas da igreja apostólica estão abertas para todos, mas e a porta dos céus? Se abrirão para a sua pessoa? Aqui ele faz uma pergunta: será que a porta do céu irá abrir para cada um de nós que aqui estamos? Os irmãos já refletiram sobre isso? Será que eu estou de acordo com os ensinos que esta igreja tem nos apresentado? Será que a minha fé é suficiente para que a porta do céu abra para mim entrar? Todos nós que vivemos aqui nesta terra, temos um certo período para ficar por aqui. Uns têm mais tempo, outros menos tempo. Enfim, nós há mais ou menos aí uma faixa etária de 70 a 80 anos, é mais ou menos o tempo que cada um de nós ficamos aqui nesta terra, neste corpo carnal, físico, que tem os 5 sentidos, que faz com que nós vivemos aqui nesta terra. Mas dentro de nós existe um espírito, uma alma, que é uma parte energética, que nós não vemos, mas está aqui. Portanto, o corpo carnal, ele é como se fosse a casa do espírito. Só que sem o espírito, o corpo não vive. Quando a pessoa falece, o espírito não está mais dentro do corpo, ele saiu. E quando acontece esse ato, para onde o espírito vai? Qual que é o destino? Para onde nós vamos? O que vai acontecer com nós? De acordo com o que somos ensinados, através das crenças que temos, apresentada pela Santa Van Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, se nós tivermos bons atos e ser coerentes com os ensinos que esta igreja apresenta, nós iremos para uma dimensão celestial, e lá iremos viver eternamente com os santos e anjos. Caso contrário disso, nosso espírito irá permanecer da forma com que estávamos vibrando, ou seja, da forma com que estavam as nossas ações e os nossos comportamentos nos últimos dias que vivemos. Então, se nos últimos dias que estamos aqui nessa terra, estiver com o coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, não souber perdoar as pessoas e estar ali brigando com um, com o outro, caçando confusão, enfim, vivendo a parte dos pensamentos e sentimentos negativos, com certeza, ao deixar o corpo físico, se não houver uma reconciliação ou um pedido de perdão e que Deus conceda esse perdão ao arrependido, então sua alma também irá a um local onde existe espíritos que estão nesta mesma qualidade de vivência. Então é por isso que é necessário que nós tenhamos este preparo espiritual enquanto vivemos aqui neste corpo físico, porque quando tiver essa transição, ou seja, deixar o corpo físico e passar para a outra dimensão celestial, na parte da luz, nós já estarmos preparados de acordo com o que é ensinado e de acordo com o que os santos e anjos já vivem nessa dimensão celestial, no reino dos céus.
Então, a caminhada que nós fazemos aqui é para isso. Então, quando deixar o seu corpo físico, né, a porta do céu se abrirá e podemos assim viver na eternidade, onde tudo é amor divino que reina sobre lá. Temos hinos do coral que fala que é uma cidade maravilhosa, cheia de paz e de luz, né, onde estão os santos e anjos. Tudo isso foi revelado a nós através do ministério do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, porque eles tinham dons para que pudesse assim ser levado e visitar esta dimensão celestial. E tudo isso nós pregamos e afirmamos através dos ensinos desta igreja e porque foi despertada até nós esta crença. Portanto, esta afirmação nos conduz a uma reflexão espiritual, independentemente de sua condição, pois o Evangelho de Cristo é inclusivo e chama a todos para a salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No entanto, estar presente na igreja não garante por si só a entrada no reino dos céus. A verdadeira preparação para que as portas celestiais se abram está em viver a fé com obediência, disciplina e santidade. Foi o que eu falei. O próprio Senhor Jesus nos advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Entenderam, irmãos, que o que eu disse antes? Então, se nós fizermos esta vontade, a igreja vai estar de portas abertas. É necessário que ela esteja, que outras pessoas também possam vir participar de nossas reuniões, porque é aqui que irão aprender a lidar com a fé e irão aprender a servir ao nosso Deus. A igreja apostólica, ela é instituída por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para oferecer a doutrina que edifica a fé e fortalece o espírito, e a disciplina que honra e moraliza o viver cotidiano de cada filho de Deus. Ambas são fundamentos, ou melhor, são fundamentados nas leis e mandamentos do nosso Pai Celestial, que nos ensina a amar, servir e obedecer a Jesus. Assim como Jesus declarou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E o apóstolo São Tiago reforça: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se ouvirmos aqui o que aprendemos nesta igreja e não dermos ouvido, isso aí é conversa, não vai fazer diferença na minha vida. Aí, no final, será que não vai fazer a diferença? Será que a porta do céu irá abrir? Então precisamos refletir sobre isso. Portanto, não basta ouvir ou estar presente, é necessário viver e praticar os ensinos dessa igreja. A doutrina nos ensina a pertencer firmes na fé e permanecer ligados ao Senhor Jesus, ao ministério da Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Nos dando sabedoria e entendimento, rejeitando o pecado e buscando a consagração e santificação, enquanto a disciplina nos guia para a vida honrada, moralizada e digna, refletindo o caráter de um verdadeiro filho de Deus. Os irmãos sabiam que o nosso caráter, ele pode melhorar a cada dia? Todo dia podemos melhorar o nosso caráter como ser humano nesta terra. Todo dia nós podemos melhorar, sermos melhores diante da família, diante da sociedade. Quem vive segundo essas condições demonstra obediência e fidelidade ao Evangelho e à obra santa que Jesus estabeleceu por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O apóstolo São Paulo nos inspira:
com o seu testemunho. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Assim, compreendemos que as portas da igreja estão abertas para acolher a todos, mas as portas do céu se abrirá somente para aqueles que, além de entrar na igreja apostólica, permanecem fiéis, obedientes e disciplinados, vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Que cada um de nós examine sua vida e se pergunte: estou apenas entrando pelas portas da igreja ou estou me preparando com fé e obediência para que a porta dos céus também se abra para mim? Está aí uma pergunta que o nosso santo irmão Aldo fez, para que podemos assim refletir. Estar na igreja é o primeiro passo, mas não o suficiente. É necessário que cada irmão se comprometa com uma vida transformada pelo Evangelho do Reino dos Céus, deixando que Cristo Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo sejam sustentáculo da fé e disciplina em seus pensamentos, palavras e ações. Somente assim a porta dos céus se abrirá. A promessa da vida eterna será realidade para os fiéis apostólicos. Então, esta mensagem nos convida a refletirmos muito sobre os nossos atos, atitudes e as nossas ações no cotidiano em que nós vivemos, para que possamos ser cada dia mais vigilantes e sabendo assim colocar em pauta a doutrina e a disciplina que esta igreja vem anunciando, para que quando deixar o nosso corpo físico, sejamos vitoriosos e a porta do céu poder abrir para cada um de nós e nós podermos assim vivermos eternamente nessa dimensão celestial, onde o amor de Deus, da criação divina, reina eternamente para todos os que estão lá, para uma vida maravilhosa, gloriosa de santificação. Que todos guardem esses ensinos que foram ministrados hoje sobre o significado da Páscoa, comemorem a Páscoa com muito amor, carinho, dedicação, se reconciliem, com parentes, amigos, irmãos, que às vezes tem algumas coisas que acontecem na vida, e às vezes a gente fica lá pensando, remoendo, e lembrando do assunto, e às vezes precisa perdoar estas pessoas, e às vezes a gente não acaba perdoando, e isso é necessário para que possa receber as virtudes de Jesus, que está na Santa Comunhão, com os elementos eucarísticos, e é o teu corpo e o teu sangue que vem para nos alimentar. Mas para que nós tomemos esta Santa Comunhão e seja alimentado, é preciso que o nosso coração esteja limpo, que não tenha nenhum sentimento negativo ali perturbando, que nós sejamos limpos para receber estas virtudes. E com isso, nós sejamos cada dia mais vitoriosos em todas as nossas ações que temos no viver cotidiano. Amém. Nesse instante temos mais um hino para ser apresentado pelos nossos irmãos do coral. Tem o título: Morada de Anjo, Paraíso de Luz.
instante eu quero agradecer a todos pela reverência, agradecer também os que nos acompanharam via internet, que Deus possa estar grandemente abençoando os nossos irmãos, ao trabalho do nosso irmão regente, do coral, ao trabalho dos nossos obreiros e diaconisa. Muito obrigado pelo esforço, pela dedicação, que permaneçam assim firmes e dedicados a bem servir a esta Igreja Apostólica e ao Reino do Céu. E também desejar a todos os nossos irmãos aqui presentes uma feliz Páscoa, que seja abençoada com paz, esperança, alegria no coração de cada um de nossos irmãos. Muito obrigado a todos pela presença e reverência. E nesse instante iremos fazer a nossa oração final e convido todos que estão assentados, que puderem, para que fiquem em pé. E da mesma forma que fizemos a oração no início, iremos fazer também agora no final da reunião, pedindo as bênçãos para todos, para que Deus possa assim estar nos abençoando, nos amparando e protegendo. Com muita reverência, em sentido de oração, vamos orar. Ó bondoso Deus, nosso Pai soberano celestial, estamos aqui encerrando mais uma reunião da Tua Santa Igreja nesta filial. Uma reunião muito abençoada em que podemos assim aprender um pouco mais sobre os benefícios do sacramento da Santa Comunhão e também do sacrifício do nosso Senhor Jesus, que veio a esta terra porque pelo amor que o Senhor teve por esta humanidade, que enviou o seu Filho primogênito e unigênito para que pudesse aqui habitar em um corpo físico, a fim de que pôde assim trazer até nós a liberdade e livrar dos nossos pecados, perdoar os nossos pecados. E assim podemos ser vitoriosos e também aprender que devemos praticar esses ensinos para que as portas dos céus possam ser abertas para todos nós. E nesse instante em que estamos encerrando esta reunião, agradecemos a presença de santos e anjos, apóstolos, profetas, a presença do nosso santo irmão Aldo. Cremos assim que ele esteve aqui com nós e está para nos abençoar, proteger, trazer os ensinos até nós. Também agradecemos a oportunidade de podermos estar reunidos aqui nesta filial e suplicamos a Ti, Senhor Deus, que através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Von Rosa e do irmão Aldo, abençoe todos os que estão precisando, desde os mais novos até os mais de idades, problemas que às vezes estão enfrentando, lutas, obstáculos, às vezes problemas de saúde, às vezes estão internados, às vezes fazendo cirurgia, que a senhora possa assim orientar tudo no que for necessário, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima, estendendo a misericórdia para que tudo seja sanado, resolvido. E nesse instante lembro-me deste nome que estão aqui nessa caixinha de oração. Nós não sabemos o que eles pedem, mas se colocaram aqui esses nomes, eles acreditam e têm a fé que a Senhora Santa Von Rosa, juntamente com Jesus e Maria Santíssima, tem o poder de saber qual a necessidade que estão precisando e, na medida do merecimento, possam estender até eles suas bênçãos, a misericórdia e o seu consolo. E nesse instante em que todos nós iremos retornar aos nossos lares, que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu amparo, a Tua proteção esteja conosco, que tenha um anjo de luz ao nosso lado, nos guiando, amparando, nos protegendo e proporcionando a todos nós uma excelente semana de trabalho, que possamos realizar e praticar as nossas profissões para bem servir todos aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso bom desenvolvimento. Por tudo nós agradecemos e bendizemos o nome do nosso Deus, Pai e do Reino Celestial. E agora recebam todos, pois, as bênçãos de Deus nosso Pai, bênção de Jesus,
as bênçãos da nossa Mãe Maria Santíssima, as bênçãos e o consolo da nossa santa e querida Vó Rosa e as bênçãos do nosso santo irmão Aldo. Que todos tenham vida, sejam prósperos, tenham saúde e sejam vitoriosos, firmes nesta jornada aqui na terra, para que quando deixar o seu corpo, ter a oportunidade da porta do céu se abrirem. Por tudo, a nossa gratidão, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade.